Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário na programação do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Eu sou Alexandre Rabelo, eu organizo essa programação de livros e LGBTQIA+. Esse ano nós vamos ter uma participação muito especial, uma parceria muito especial com o Printemps Littéraire, a Primavera Literária, que é um grande evento organizado pelo querido Leonardo Tonos, que vai estar aqui conversando com a gente. O Leonardo, ele faz essa curadoria de autores brasileiros e de várias nacionalidades em vários continentes, todos os anos, e ele está muito preocupado principalmente com questões como os refugiados LGBTQIA+, construindo as suas narrativas, entre outros grandes assuntos desse grande agitador cultural que é o Leonardo. Tenham um ótimo encontro. Bem-vindos a mais um encontro do Mix Literário em 2020. Esse ano nós reclusos devido a essa pandemia, e o que também nos permite fazer uns encontros muito especiais, unindo pessoas de cidades quaisquer do mundo, como hoje a gente está recebendo o Leonardo Tonos, falando de Paris, na França, sobre uma experiência internacional. Então vamos acreditar que a gente tem as nossas compensações. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Alexandre? Como vai? Queria agradecer primeiro o convite, estar participando do Mix Literário, é um prazer estar com vocês, com todos vocês que estão nos ouvindo aqui, e um grande abraço dessa Paris semi-confinada aqui em final de ano. Isso, nesse nosso dia de gravação é o dia que começa o toque de recolher aí em Paris, né? Um dia bem simbólico também. Espero que a gente esteja produzindo uma coisa que abra as janelas, pelo menos aqui, né? Meu querido, nosso encontro para o Mix Literário também significa muito uma parceria do Mix Literário com a Primavera Literária, que é o seu evento, levando a literatura brasileira para várias cidades do mundo. Então, para a gente é uma honra mesmo esse encontro, para a gente poder começar também a provocar contatos entre os autores LGBTQIA+, brasileiros e outros, né? Uma das iniciativas também de internacionalização que a gente fez esse ano foi abrir o Prêmio Mix Literário para autores de países de língua portuguesa, né? Então, existe essa demanda, você sabe melhor que eu, a gente já recebeu mensagem de autores e autoras de Moçambique, de Angola, querendo participar, porque o Brasil concentra uma coisa muito, muito boa da cultura, apesar de tudo, né? E a gente consegue estabelecer essas pontes também, isso é maravilhoso. Falando um pouquinho da sua trajetória, é incrível, parece que eu estou lendo um romance do Laclos, As Ligações Perigosas. Meu Deus! Leonardo Tonos é professor em literatura brasileira na Sorbonne Université. Maravilhoso, nos representando na Sorbonne. Em 2014, foi condecorado pelo Ministério de Educação francês Chevalier das Palmas Acadêmicas. Em 2015, Chevalier das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura francês. Quero saber como foi essa história. Curador do Salon du Livre de Paris de 2015 e da exposição Oswald de Andrade, Passeur Anthropophage, no Centre Georges Pompidou, em 2016. É o idealizador e organizador do Printemps Littéraire Brésilien, que eu acabei de falar. Publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos, coordenou e coordenou, entre outros, a publicação
de Samuel Howard, Ensaios Reunidos, um autor bem significativo que nem sempre é lembrado, e das antologias La Littérature Brésilienne Contemporaine, especial Salon du Livre de Paris, 2015, na revista Pessoa, da querida Mirna, que também estabelece várias pontes como você, Olhar Paris, da editora Nós, Escrever Berlim, também da Nós, da querida Simone, com a qual a gente também fez a Resistência dos Vagalumes juntos. Tem aqui até em árabe, eu não sei como falar isso, Min al-Marjar ila al-Watan, da terra de migração para a terra natal. Você vai falar mais disso, a gente vai falar muito da questão também dos refugiados, né? Vários de seus poemas foram publicados em antologias e revistas nacionais e internacionais. Ontem mesmo eu vi um ótimo que saiu seu, né? Vários de seus poemas foram publicados em antologia. Já acabei de falar isso. É autor de 2 coletâneas de poesia. Agora Vai Ser Assim e Inquietações em Tempo de Insônia, que é esse daqui. Um dos seus últimos, que você fez um autógrafo tão bonitinho na capa, porque essa edição ela é muito especial. Já começa com o poema na capa, né? A gente vai falar um pouco também. Leonardo, eu te conheci muito recentemente, eu particularmente cheguei muito recentemente no meio literário, estou começando a engatinhar algum tipo de trabalho agora. Quando eu fiquei sabendo da dimensão do seu trabalho, acho que todo mundo fica extremamente curioso para saber como que você começou tudo isso, assim, né? Em primeiro lugar, como você se tornou professor da Sorbonne, como você conseguiu articular a Primavera Literária, como que esses outros trabalhos não acadêmicos e acadêmicos vieram aparecendo na sua vida, Leonardo? Você quer dar uma geral dos primórdios? Então, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco desses cruzamentos, talvez, que estamos fazendo, estabelecendo esses laços, né, entre o Mix Brasil e a Primavera Literária. Eu fico muito feliz, sabendo, sobretudo, que, infelizmente, esse ano não pudemos trazer o Alexandre, que fazia parte da comitiva de 2020, por causa da pandemia. Então, para mim, é uma alegria poder realizar esse encontro e esses cruzamentos. Bom, o que você acabou de ler, Alexandre, quer dizer, é um curto, digamos, uma fatia de um percurso bastante longo, né? Afinal de contas, festejo esse ano meus 53 anos e mais de 30 anos aqui na França, Jovem de um pra percurso, tudo. de um percurso, na verdade, que começa simplesmente no Brasil, numa cidade suburbana de São Paulo, em São Bernardo do Campo, uma família modesta, né? De pai torneiro mecânico, uma mãe dona de casa, família classe média, média baixa, com filhos que vão estudar na escola pública. Eu gosto sempre de sublinhar que eu sou um herdeiro da tradição da escola pública no Brasil, da faculdade do ensino público no Brasil, e que no momento, diante do desmonte que provoca os anos 80, dessa reviravolta que provoca os anos 80 no mundo, particularmente, aliás, a nossa comunidade, busca, então, uma saída fora do Brasil. Os anos 80, que foram os anos da falência econômica, da falência social do Brasil e da América Latina. Os anos 80 também de certa esperança, um momento, então, ali da transição democrática no Brasil, mas para a nossa comunidade, um dos momentos mais trágicos, porque ela diz um choque relativo às afetividades por conta do surgimento da AIDS. O que significava, então, viver nos anos 80, num Brasil que ainda discriminava e que dava cada vez mais a comunidade LGBT e mais? O que significava viver num país, enquanto músico, um país que, então, não reconhecia também o valor da arte nesse exato momento e que acaba ainda não reconhecendo hoje? O único caminho, a única saída, né, possível para aquele momento foi a imigração, a expatriação. Então eu acabei fazendo o caminho inverso da minha família, que chegou no Brasil por volta dos anos 30. Eu volto então para a Europa, tento me instalar na França, retomo meus estudos em literatura. Antigamente eu era músico, fiz música no Brasil, composição e regência na Unesp. Retomo meus estudos de literatura, e aí você vai fazendo um percurso, né, um dentre vários percursos, e acabaram me levando para
para a universidade, para o mestrado, para o doutorado, para depois passar um concurso público na França e me tornar finalmente então professor na Sorbonne. Mas acho importante, quer dizer, evocar o conjunto dessa trajetória que faz sentido na minha vida e que faz sentido também nas relações que eu estabeleço durante minha vida e nos projetos então que eu lancei desde então. Como, por exemplo, a Primavera Literária. A Primavera Literária, ela não é somente um festival, entre outros tantos festivais. Ela é mais um encontro provocado por uma situação de sala de aula, com essa função pedagógica de trazer atores do mundo literário lusófono para dentro da sala de aula, para que eles conversem com estudantes que mal falam português. Então, ou seja, por detrás disso há, sobretudo, a noção dessas relações humanas, dessas relações afetivas que se constroem, e literárias, e, sobretudo, essa afetividade que, para mim, é importante. Isso também diz muito, talvez até da minha pesquisa, a gente pode falar um pouco dessa pesquisa, sobre imigração, sobre refugiados, e tenta também recuperar essas afetividades, e, de certo modo, também do tipo de escrita que eu gosto de realizar, de propor, sob forma de poesia crônica, que também diz muito dessa afetividade. É uma afetividade que ela se desenvolve no Brasil em crise, ela toma consciência dentro desse Brasil em crise que persegue, então, até hoje. Então, eu acho que existe... Eu falo um pouco como... Tem um livro do Per Jones, que é um autor que poucas pessoas conhecem no Brasil, que é um autor de origem dinamarquesa, e tem um trecho dessa obra que eu acho bem interessante, que ele fala que sempre há uma biografia oficial e uma biografia não oficial, e elas devem sempre vir juntas. Então, assim, Alexandre apresentou a minha biografia oficial, eu aqui gostaria de apresentar para os participantes do Mix Literário do Brasil essa biografia não essencial que nutre essa biografia oficial. Perfeito. É linda a sua trajetória, né? Saber da sua origem, como você veio constituindo sua trajetória, né? Muito bonito mesmo. E é surpreendente ver que nos anos 80, meio que você já teve essa tomada de consciência de que o mundo estava entrando numa era que é o que a gente está vivendo no extremo agora, né? 30, 40 anos depois. Você, então, percebia claramente essa virada meio neoliberal que ia mudar tudo que a gente está vivendo até hoje? Já os anos 80 foram a crise mesmo das ideologias, né? Isso ficou bem evidente para ti já naquele momento, né? Principalmente com a crise da AIDS, sem dúvida. Olha, sinceramente, Alexandre, eu não sei se houve uma virada atual em relação aos anos anteriores. O que houve uma virada, talvez, em relação aos anos 2000. Mas o que há, sobretudo, hoje, na verdade, é que nós somos confrontados, o que nós já éramos também nos anos 80, aquilo que realmente somos, que é o Brasil. Ainda, o que é uma grande parte do Brasil. O Brasil é um país extremamente marcado por uma desigualdade social, uma das maiores do mundo, uma distribuição de renda, uma das piores do mundo. É um país, em grande parte, misógino, em grande parte racista, em grande parte homofóbico. Que era o Brasil dos anos 80? Era a mesma coisa. Ou seja, para nós, os chamados minorizados, que não somos minoria, mas somos minorizados dentro da nossa sociedade brasileira, nós sabemos muito bem o papel ao qual, na verdade, querem nos colocar. E falando aqui para a comunidade LGBT, eu acho importante sempre lembrar que nós sempre sabemos que nós só temos duas escolhas. Ou nós sobrevivemos, ou nós morremos. Todos nós, eu acho que a partir do momento em que tomamos consciência da nossa orientação, daquilo que queremos ser, sabemos muito bem que teremos de lutar para o resto das nossas vidas para sobreviver. Sobretudo num país em que as leis não são asseguradas para garantir a nossa sobrevivência, para garantir, na verdade, a liberdade de nossas escolhas. Então, eu poderia dizer que com 14 anos, aquele jovem morando no subúrbio do Brasil sabia muito bem que ele tinha que sobreviver de uma maneira ou de outra. E, infelizmente, o único meio de sobrevivência, na altura, foi a saída do país, chegando numa França que, naquele momento, e que ainda hoje,
respeita legalmente nós, os minorizados. Então, assim, é com muita tristeza que eu vejo que alguns das nossas conquistas, né, que foram obtidas dos anos 2000 tenham sido completamente revogadas, mas isso mostra muito bem, finalmente, o que é o Brasil, e o que, infelizmente, é o Brasil. Uhum. A gente ontem estava fazendo uma conversa também, vai ter uma segunda conversa que faz uma ponte com a França, né, além dessa, evidentemente, sua, que uma conversa com o Marcelo Ariel, o Ricardo Lises, o Maurício Salles Vasconcelos, em que a gente falou um pouco da trajetória de tantos autores queer franceses que influenciam no mundo todo, né? Desde, a gente pode pegar desde Sade até, enfim, né, os autores atuais, que são muitos. E uma das coisas que a gente comentou é o quanto existe uma história de amor entre a França e o Brasil há bastante tempo, né? Ambas as partes se gostam muito, eu acho, de algum modo. E existe uma característica bem especial da história da França, que certamente você vai poder dizer melhor do que eu, que parece que eles são muito conservadores em alguns aspectos, e aí eles também conseguem dar respostas extremamente libertárias, né? Para citar um exemplo, eu acho que a caminhada de 500 mil pessoas nas ruas de Paris contra o casamento gay talvez tenha sido a maior manifestação homofóbica do mundo. Mas, ao mesmo tempo, na semana seguinte, a França foi o primeiro país a tornar o casamento gay válido em nível nacional, né? Então, acho que desde a Revolução Francesa, talvez até antes, a gente tem esses extremos, né? Você observa dessa forma também? Você que já vive aí há tantos anos? Olha, assim, esses extremos só são perceptíveis, eu diria, na França, em outros países da Europa, a partir, é claro, dos anos 80, quando, então, são asseguradas algumas leis que garantem a liberdade para o conjunto das comunidades e, é claro, pune por lei qualquer tipo de ato racista, misógino ou homofóbico. Antes disso, era impossível se pensarmos que ainda a homossexualidade era punida por lei até 1980. O que acontece depois, eu diria que essa capacidade dos países a trabalharem dentro de uma arena democrática. Né? Numa arena democrática, você tem que dar a possibilidade de todos se expressarem. E esses todos, claro, são os progressistas, mas também são os reacionários, até o limite, até o momento em que eles não ultrapassam o quadro da lei. Então, assim, o que pode muitas vezes assustar, né? Outros países falam assim, olha, como que a França, ao mesmo tempo tão progressista e pode ser ao mesmo tempo tão reacionária? Essa é a sociedade, de maneira geral. O mais importante, eu diria, não é a organização da sociedade, mas como o governo assegura para cada elemento dentro dessa sociedade, a possibilidade de manifestar, na verdade, os seus pensamentos e os seus posicionamentos. Essa mesma questão, por exemplo, está se colocando hoje em relação ao islamismo, né? As pessoas também estão um pouco assustadas, mas assim, é importante que haja a preservação pelas leis dessa questão das liberdades. É claro, né, nós sempre temos que tomar cuidado, né, que essas leis não sejam revogadas. E me parece, por exemplo, eu penso agora na atual prefeita de Paris, ela tem se mostrado cada vez mais alerta, né, com ações contundentes no que diz respeito também à nossa comunidade, que sempre, como outras comunidades minorizadas, nunca estão plenamente seguras na sociedade contemporânea. Então, assim, eu acho que não é tanto assim, elementos contraditórios, mas elementos que fazem parte da arena democrática que o Brasil desconhece. Afinal de contas, vivemos tão pouco tempo na democracia, né? A nossa república, ela nasce sob a organização dos militares. Nos anos 60, vivemos uma das piores ditaduras militares do mundo. Atualmente, deslizamos cada dia mais para o fundo de um Estado totalitário, né? Então, assim, a democracia, infelizmente, no Brasil é muito jovem, né? E o conhecimento dos elementos democráticos também são muito jovens. Então, assim, Sim. eu acho que é um aprendizado, infelizmente, que se faz na dor atualmente, e na dor para todos aqueles que acreditam
num pensamento progressista. Uhum. Ao longo desses anos todos, né, nesse estudo de contato entre Brasil e França, como que você avalia o crescimento ou não do mercado editorial, a abertura ou não para autores LGBTQIA+, no Brasil e em todos os outros lugares que você conhece? Como que você observa, em geral, comparativamente, essa abertura para as vozes LGBTQIA+, no Brasil, na França, em outros lugares que você conhece? Assim, nós estamos num momento assim bastante de desenvolvimento amplo, né? Até eu penso aqui na França, mas é claro, com a crise econômica, sobretudo, e a crise atual decorrente da pandemia, nós observamos o que esse fechamento cada vez maior de editoras, né? Das pequenas editoras ou dessas editoras independentes que eram importantíssimas, justamente para trazer questões muitas vezes mais contundentes que as grandes editoras acabam não trazendo, e até espaços de divulgação. Por exemplo, uma das livrarias centrais aqui em Paris, Le Moulin à Bouche, teve que deixar o seu espaço no Marais, que era o espaço, vamos dizer, tradicional dessa livraria há mais de 20 anos, por questões simplesmente financeiras. E o que eu observo cada vez menos editoras apostando nessas questões, um pouco, a gente fala em francês, frileuses, né? Um pouco frilosas, um pouco arrepiadas, com questões que possam ser um pouco provocatórias, né? E no Brasil a mesma questão que se coloca, né? Quais são as editoras que hoje apostam realmente, de fato, em falar do conjunto, da diversidade da nossa comunidade, né? É claro que há sempre a questão também de uma moda editorial, e infelizmente me parece que a moda da nossa comunidade está um pouco fora de moda, né? Então, cada vez menos observamos assim autores trazendo à tona essas questões para um público que é importante cada vez mais, não só em termos de representatividade, né, mas também em termos, vamos dizer, pedagógicos para os jovens, né? Mas isso é um fato dentro do mercado editorial brasileiro, né? Basta para isso repensar os dados colocados em evidência pelo estudo, pela pesquisa da professora Regina Del Castagni, da Universidade de Brasília. Eu fiz parte desse projeto, né, em que, após a leitura de mais de 2.000 romances publicados em 20 anos no Brasil nas principais editoras brasileiras, ou seja, aquelas que têm maior circulação pelo país e entrada nas grandes livrarias, o que se observa é essa representação enviesada, que é a nossa representação enviesada, que diz que 70% dos autores ou de quem publica literatura, né, são homens brancos heterossexuais, são oriundos das elites financeiras e das elites sociais. E 70% das nossas personagens da nossa literatura são homens brancos heterossexuais, ou seja, é o mesmo perfil, né? É um desequilíbrio que vai levar anos para voltar, na verdade, a se reequilibrar. E é claro, haja visto a situação atual, eu acho, aí, infelizmente, vamos conhecer momentos sombrios no que diz respeito ao conjunto dos elementos minorizados da sociedade brasileira e da sua representação, quer seja na literatura ou nas artes plásticas em geral. Verdade. É interessante observar como, quando começou mesmo o desmonte, o momento mais agudo, quando começaram a tirar a Dilma, 2015, 2016, 2017, foi também um momento em que muitos autores brancos de classe média brasileiros começaram, e heterossexuais, cis, começaram a ganhar destaque no meio editorial, criando personagens gays, normalmente brancos e cis também. Foi o caso de vários autores, desde Daniel Galera, enfim, Michel Laube, vários autores, né? Ao mesmo tempo em que há um movimento de crescente desinteresse pela obra propriamente dita de gays brancos, porque dentro da nossa comunidade
Nós estamos num momento muito de juntos valorizar e levantar a obra de transexuais, a obra de artistas negros, LGBTQIA+, né, que são recortes muito urgentes que estão acontecendo agora. Né? Eu acho que a primavera literária, o mix literário, são maneiras de nós também, como homens gays brancos, trazermos essas outras vozes dentro da nossa comunidade para dentro da jogada, né? Agora, que é muito irônico observar esse movimento no Brasil, de uma moda de falar de homens gays brancos pela voz de autores héteros, e os nossos próprios trabalhos perderem um pouco a importância, porque também a gente está se mobilizando para poder falar e unir uma comunidade, né? O que você acha desse movimento? Você concorda? Então, eu acho que tem várias coisas aí, assim, a primeira coisa da qual eu discordo é que esse desmonte só acontece a partir ali do golpe em relação a Dilma. Não, esse desmonte já acontecia antes. Ele tem a sua lógica, histórica. É a mesma questão que a comunidade afro-brasileira coloca, né? O racismo é um racismo estrutural, né? E vinga no Brasil há séculos. A homofobia, ela é também estrutural no Brasil e ela vinga também há séculos. Só para lembrar um dado curioso, todo mundo se lembra daquela frase do nosso atual presidente, né? Eu tenho essa frase aqui escrita. Nosso atual presidente seguinte, é ótimo. Né? Se o filho começa a ficar assim meio gayzinho, ele leva um couro e muda o comportamento dele. Essa frase, ela data de 2010. Ela data, ou seja, quando o atual presidente e Feliciano, não lembro o nome do Feliciano. Marco, né? Marco Feliciano, ambos faziam parte da Comissão de Direitos Humanos e de Minorias da Câmara dos Deputados do Brasil, o que já é um absurdo. Isso nós estávamos em 2010, para mostrar que a homofobia como o racismo, eles são estruturais no Brasil. A outra questão que você me coloca é esse certo modismo, né? Esse certo modismo em relações a personagens gays, héteros, gays, trans, que são, então, muitas vezes, trabalhadas por autores não oriundos da própria comunidade. É um problema difícil, que é aquele problema que hoje tem se falado muito, sobre o lugar de fala, que eu prefiro dizer o lugar de enunciação. Eu acho que também esse problema ele deve ser atenuado, porque a questão não é somente o lugar a partir do qual falamos, né? É aquela velha questão. Para dar voz a alguém, basta colocar uma voz numa personagem? Não. O mais importante para você colocar voz ou dar voz para alguém é fazer com que as pessoas tenham a capacidade de ouvi-lo. O mais importante nesse sentido não é dar voz. Claro, é importante conquistar a voz. Mas o mais importante é fazer com que as pessoas ouçam. Como fazer com que as pessoas ouçam? Aí que está, talvez, o grande desafio da literatura, das artes plásticas, e que eu vejo atualmente em alguns artistas, alguns autores, questionando também esse lugar do leitor, que é um lugar de poder. Porque o nosso leitor, quem é o nosso leitor? O nosso leitor, em grande parte, é o homem branco, hétero, né, que oriundo das elites sociais e das elites financeiras, e são, né? Como desconstruir... Você não acha que são mais leitoras? Eles são as pessoas que dominam o poder, mas eu acho que elas são mais leitoras, talvez. Eu não sei, não conheço uma estatística também, enfim. Olha, eu tenho uma impressão de que elas leem mais. Eles só disputam. A questão até, digamos, sexual, né, de gênero, eu acho que é até menos importante. Talvez a questão mais importante seja a questão de classe, né? A questão de classe, porque e aliás é o que o feminismo, o feminismo traz, a questão do interseccionismo, né? Não basta às vezes ser feminista, é importante também falar do feminismo e das suas origens sociais, né? É uma questão, aliás, que nós encontramos dentro da nossa própria comunidade, como a nossa própria comunidade também pode ser extremamente reacionária, né? Haja visto que a extrema-direita francesa, até há pouco tempo, era dirigida por um gay. Como homens gays, e muitas vezes mulheres lésbicas, também são contra a questão do aborto. Então, assim, não é porque somos minorizados que somos normalmente progressistas. Por isso que eu falo que o mais importante, às vezes, não é somente assegurar o lugar de enunciação do elemento minorizado, mas, sobretudo, pensar como trabalhar
né, a capacidade de escuta. E eu acho que o que falta hoje é essa capacidade de escuta, né? Fragilizar o outro, nos fragilizando para, eventualmente, pensar uma relação de alteridade, né? Uma relação de reconhecimento do outro e reconhecimento pleno da liberdade e da existência do outro. Sem Não sei se dúvida, eu porque respondi existe diretamente a sua pergunta. respondeu. Eu percebo que existe um mecanismo perverso que diz, olha, nós vamos absorver essas vozes, como você disse, é um discurso, digamos, extremamente burguês você falar, vamos dar voz para essas pessoas, né? E aí existe um nicho que se cria de mercado para essas vozes que se querem dar, né, espaço, que se quer dar espaço, e, enfim, né, meio que uma institucionalização do sistema de cotas mesmo, uma capitalização do sistema de cotas, porque é sempre a velha lógica da caridade burguesa, acho que aquela lógica vitoriana lá de trás, né, olha, nós estamos aqui para, né, eu acho que em São Paulo isso é tão flagrante, você conhece muitas cidades, você pode me dizer, eu vou citar um exemplo bem trivial, assim, Leonardo. Por exemplo, uma pessoa que vem pedir um dinheiro na rua. Se é aqui em São Paulo, a pessoa ela já sabe que você só vai se dispor a dar um dinheirinho para ela se você conseguir penalizá-la por isso, porque o mecanismo do dó é muito importante, né? E aí você vê que a pessoa sempre... Ela está, às vezes, super bem-humorada, rindo de alguma piada, alguma coisa, mesmo na sua situação difícil, mesmo assim ela faz uma cara de coitada para vir pedir um dinheirinho para se colocar nessa situação subalterna, um outro nível de escravidão que ainda acontece, para que a outra pessoa possa dar o dinheirinho. No Rio de Janeiro isso também acontece, eu já observei, mas as pessoas elas vêm para o humor, elas vêm contar uma história, elas vêm te contar uma piada, elas vêm fazer uma troca com você, que não é criando essa hierarquia como existe tanto assim em São Paulo, apesar de ser horrível a desigualdade social no Rio de Janeiro e essa guerra civil toda que a gente vê há séculos lá, né? Mas tem um pouco essa coisa que eu acho da caridade mesmo, enfim, isso acaba contribuindo. E a gente tem que prestar atenção para reconhecer quais são os eventos, quais são as iniciativas que realmente estão tentando buscar uma escuta, eu acho pelo afeto, que é como você vem dizendo desde o começo, né? Eu acredito muito nisso também. E dá para reconhecer claramente quando é um sistema de cotas ou alguma coisa assim, né? Eu queria ver contigo, inclusive a gente podia aproveitar esse gancho e já falar dessa sua pesquisa sobre imigração, sobre os refugiados. A França é um caso, acho que excepcional mesmo, existem vários conflitos ligados à imigração, mas pelo menos parece que esses conflitos aparecem, talvez porque existem há tanto tempo. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que existe a escravidão de peruanos, bolivianos, de tantos povos latino-americanos principalmente, muitos africanos também aqui em São Paulo, de várias nações africanas, que são invisibilizados, que às vezes você anda na mesma calçada na Praça da República, no Brás, e são mundos paralelos, mesmo o mais libertário dos libertários, quando passa por eles, finge que eles estão num outro tempo e espaço ali na calçada, e por isso parece que não acontece no Brasil, né? Mas acontece muito também. Só que eu, pelo menos, desconheço, você deve conhecer muito mais, uma produção literária feita por refugiados no Brasil, como existe na França. Claro, sem dúvida nenhuma, acho que a França é sensível para esses olhares, né? Você quer contar um pouco para a gente da sua pesquisa, o que você acha na França, no Brasil, dessas questões? Eu acho assim, no Brasil, o que acontece é, por um lado, o silenciamento desses elementos que estão mais à margem do que outros minorizados, pelo fato de muitas vezes só terem o estatuto de clandestinos, ou seja, que eles não têm nenhum direito de aparecerem em praça pública, ao silenciamento voluntário e ao atenuamento, digamos, de uma carga traumática ligada ao processo imigratório, né? E aqui eu vou trazer a experiência, claro, para as artes plásticas e para a literatura. Por que imigração? Né? Primeiro assim, por que eu trabalho sobre imigração? Por vários motivos.
Primeiro que isso faz parte do meu percurso pessoal. A imigração também é uma maneira de eu entender os traumas vividos dentro do próprio espaço familiar, né, avós italianos, imigrantes, portugueses, pelo fato de eu mesmo ter conhecido esse processo traumático. Uma vez que eu chego na França, eu sempre digo que eu fui, eu ainda sou um imigrante que chega nos anos 80 na França, sem falar francês. E, é claro, por um motivo outro, que é o fato da imigração compor a nossa narrativa nacional, né, essa falsa narrativa da solidariedade, da suposta fraternidade entre os povos. Isso nasce, né, ideologicamente no momento ali dos anos Getúlio Vargas, e depois atravessa e é exacerbado durante o período da ditadura e até hoje. E, é claro, o último motivo é pelo fato de que os deslocamentos territoriais, né, constituem hoje ainda uma das maiores catástrofes da humanidade, até muito maior do que a questão da pandemia do coronavírus. São mais de 60 milhões de pessoas que se encontram hoje, no momento que eu estou falando, né, deslocadas do seu país de origem, do seu espaço de origem. Né? Segundo os dados da Acnur, a cada 2 minutos, 10 pessoas estão saindo das suas casas por razões diversas. Né? Ou seja, do início que nós estamos conversando, mais de 20 pessoas já tiveram que expatriar. O que acontece na literatura e nas artes plásticas? Acontece que essa voz, que é uma voz minorizada, quando ela chega no Brasil, ela é recuperada ideologicamente, né, dentro de vários discursos ideológicos. O primeiro dentre eles é a questão do embranquecimento racial. Né? O imigrante surge como a solução, né, dentro de uma perspectiva oitocentista, de embranquecer e de melhorar a raça, e isso a gente vê em vários quadros, na produção também literária, em que o imigrante é essa voz, vamos dizer, para colocar em pauta um discurso nacional nacionalista. O exemplo é o Cortiço de Luiz de Azevedo, Graça Aranha, Canaã, e depois Plínio Salgado com o Estrangeiro, que é o grande romance fascista da nossa literatura. Posteriormente, essa voz, curiosamente, o trauma inicial do processo migratório também é atenuado em função de um discurso também ideológico, mas muitas vezes eufórico, né? Quer seja de uma recuperação identitária regional, como é o caso da imigração nas obras e nos romances publicados no Rio Grande do Sul, penso aqui em Érico Veríssimo, quer seja dentro de uma perspectiva eufórica de um cosmopolitismo paulista, vanguardista, que aí explica a presença de imigrantes na obra de autores modernos brasileiros, quer seja numa perspectiva transcultural, né, dos anos 80, em que o imigrante ele se torna a chave para se repensar esse novo Brasil da transição democrática. E aqui a gente tem exemplos como Deltan Raton, Nélida Pignon. Curiosamente, nos anos 80, em pleno embate, né, os maiores embates sociais, movimento negro crescendo, movimento do feminismo, os movimentos gays à tona, né, a literatura vai eleger, né, o imigrante como elemento do diálogo, e não o negro, não o homossexual, não a mulher. Então, o que a gente observa é que essa personagem ela foi constantemente atenuada da sua carga traumática e cooptada por discursos ideológicos, no sentido, então, de forjar ou de assegurar essa narrativa em torno dessa falsa fraternidade. Daí, isso explica, talvez, a ausência desses novos migrantes ou imigrantes ou refugiados, pouco importa a denominação, dentro do espaço da criação do fazer artístico brasileiro. Os haitianos, os angolanos, congoleses, desculpa, nigerianos, senegaleses, bolivianos, né, que fazem parte do nosso cotidiano, mas que não integram, vamos dizer, o panteão do processo de representação literária ou artístico. Esse discurso me parece que tem mudado um pouco, né? Na literatura, que é sempre mais tardia, né? A literatura ela tem ela não, a reação ela é muito menos reativa, eu acho, do que o cinema, do que as artes plásticas. Alguns autores estão querendo trazer isso à tona. Penso aqui no caso do Julian Fuchs, o belo romance Ocupação, que traz justamente, até sob a forma desse artivismo, dessas novas formas de ocupação nesse espaço como manifestação artística e movimentação, vamos dizer, cidadã. André Tin,
em Chapecó, que acabou de publicar um livro em que ele coloca pela primeira vez autores, personagens haitianas. Itamar Vieira, não o Itamar Vieira do doutorado, mas do primeira antologia de contos, em que ele tem um conto belíssimo sobre senegaleses no Brasil, e poetas. Muitos poetas, me parece que assim, são esses espaços um pouco periféricos da literatura que tem trazido à tona. Michel Verunsch, que vai publicar um livro de poemas sobre refugiados. Prisca Augustoni, que também tem um projeto. Francesca Cricelli, que também já mora fora do Brasil, mas que tem trabalhado. Né? Então, assim, a literatura parece que está começando a trabalhar essas questões. Não é o caso das artes plásticas. As artes plásticas, me parece que nós já temos aí uma tradição, um paradigma estabelecido por alguns artistas-chave, né, do Brasil todo, que tem trabalhado de maneira crítica, não só a representação desse sujeito minorizado, mas a maneira como nós os observamos. E aí que me parece que é interessante. Não basta mostrar o refugiado. Temos que pensar, sobretudo, como nós os vemos, como nós os controlamos. As situações de vigília, segundo os parâmetros, vamos dizer, dos panópticos e dos banópticos que imperam na nossa sociedade. E aqui a gente pode citar Regina Parra, uma artista de São Paulo, que tem feito um trabalho lindíssimo sobre isso, Leila Danska, Ícaro Lira, de Fortaleza, Júnior Pimenta, também de Fortaleza. E interessante, eu queria só falar talvez de um artista plástico, um cineasta que poucas pessoas talvez conheçam, e que tem trazido para dentro dessa questão dos refugiados a questão LGBT. Né? Porque também é uma questão que se coloca. Então, assim, as representações da mídia, né, a gente pode pensar até em fotojornalismo, como, por exemplo, o Sebastião Salgado, eles são sempre moldados a partir, muitas vezes, de uma estética da catástrofe. Né? Mostrar o sujeito migrante no sofrimento. Né? Claro, com a função de criar uma empatia para que isso possa desembocar, talvez, numa atitude solidária. Mas me parece que essa estética ela já está ultrapassada. Né? Aquela velha história. Quanto mais falarmos de um trauma, menos vamos ver. Hoje, se nós colocássemos, por exemplo, a foto de Aylan Kurd, o garoto curdo que morreu afogado na praia de Lesbos, na televisão, nas mídias, eu acho que ela não teria o impacto que ela teve em 2015. Nós nos habituamos à dor. Então, assim, eu acho interessante que, né, dentro dessa estética, né, ligada aos refugiados, que muitas vezes é a estética até do minorizado, esqueceu um elemento importante, que é a afetividade. Né? É a mesma questão da estética, por exemplo, muitas vezes da estética da denúncia, que se encontra numa literatura periférica, numa literatura ligada a grupos que se sentem minorizados. Se esquece muito a questão do amor, da afetividade. Assim, refugiados podem amar? Quantos livros, quantos filmes, quantas obras de arte colocam não o refugiado no seu sofrimento, mas a sua capacidade de amar? E dentro dessa capacidade de amar, não haveria refugiados gays, não haveria refugiados trans, não haveria refugiadas lésbicas? É uma questão como que se se coloca. nós colocássemos o refugiado nos nossos países sempre no quartinho dos fundos, ideologicamente, né? É como se nós, na verdade, nos apropriássemos, na verdade, da sua capacidade de amar, no sentido amplo do termo. É por isso que os refugiados não podem amar nas representações, eles não podem amar no cinema, eles não podem amar. E mais ainda, eles não podem amar enquanto sujeitos trans, enquanto sujeitos lésbicos, enquanto sujeitos homossexuais. Né? Há poucos artistas que têm justamente trabalhado nesse sentido. Num sentido, vamos dizer, mais de um ativismo, né? Fazer com que países reconheçam o direito do asilo decorrente de uma orientação, né, sexual, né, refugiados, porque são perseguidos enquanto homossexuais, enquanto lésbicas, trans. A questão se colocou na França, por exemplo, no momento da Chechênia, né, que decidiu, então, perseguir todos os homossexuais do seu país e matar os homossexuais. Muitos garotos, muitas meninas foram recebidos aqui, tiveram estatuto de refugiadas e refugiados por questões do gênero. Mas essa questão... E na literatura? A literatura coloca isso. E as artes plásticas? Então, por exemplo, só um exemplo, só queria citar um trabalho, Júlio Salgado, né, você deve conhecer, que é o artista chicano
né, que trabalha sobre essa questão, né, uma interseccionalidade, vamos dizer, da questão do refugiado negro e homossexual, né, ou ticano, nessa, vamos dizer... Preciso conhecer, eu não conheço esse trabalho. Julio Salgado, ele tem um Instagram que é maravilhoso, e além da arte, há essa questão de um ativismo permeado pela produção artística. E no caso do Brasil, poucas pessoas conhecem o trabalho de Leandro Godinho. Leandro Godinho, que é artista plástico, que é cineasta, ele tem um trabalho, eu queria citar o título, que é belíssimo, extremamente poético, que diz o seguinte: o mundo é redondo para ninguém se esconder nas costas. Né? O mundo é tão redondo que ninguém deve se esconder nos cantos, não nas costas, nos cantos. E ele tem uma performance de um vídeo que eu acho belíssimo, que é a performance, na verdade, de dois homens negros que se beijam na frente do memorial de deportados homossexuais durante a Segunda Guerra Mundial em Berlim. Esse memorial, que teve toda uma polêmica também, a elaboração desse memorial, fica no Jardim do Tiergarten, em Berlim, a alguns metros do memorial das comunidades judaicas durante o Holocausto. Esse memorial não é só um memorial que traz aqui à tona o passado trágico. Ele se coloca também nessa reflexão de um presente, e questionando a questão da afetividade, digamos, da comunidade LGBT, e você tem um bunker, né, concreto, com uma janelinha, e você espia através dessa janelinha, e você vê passar um filme, de maneira em loop, de dois homens que se beijam durante 4 minutos, e duas mulheres que se beijam durante 4 minutos. E o que eu acho interessante no trabalho do Godinho é que é uma ressignificação dessa situação no contexto atual, porque ele coloca na frente desse bunker dois homens negros, que poderiam então ser associados ao mundo dos refugiados que se encontram na Europa, se beijando durante 4 minutos. Então você vê o beijo de dois homens durante 4 minutos em zoom. Eu ainda não fiz a experiência, mas esse ano eu leciono, na minha aula sobre pós-graduação, eu trabalho sobre questões de refugiados, refúgio nas artes plásticas brasileiras, mundiais e na literatura. Eu ainda não fiz a experiência de mostrar esse filme para os meus estudantes. 4 minutos de um beijo. O que isso significa? Como os meus estudantes vão reagir? Eu ainda não sei. Eu sei como eles reagem vendo a foto de Alan Kurd. Alan Kurd, muitos tampam os olhos, muitos não querem ver, muitos continuam utilizando o seu celular. Eu não conheço a foto de Alan Kurd. Será que eu conheço? Que foto é essa, Leonardo? É a foto daquele garoto de 5 anos, em 2015, se afogou ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo, e você tem a foto dele, né, na praia de Lesbos. Essa foto rodou o mundo. Essa foto foi importantíssima porque fez com que, pela primeira vez, os países europeus tomassem consciência do drama dos refugiados e que finalmente abrissem suas fronteiras para recebê-los. E essa imagem fez com que houvesse uma real tomada de consciência da gravidade, então, da questão do refúgio. Né? Então, assim, essa foto, ela é terrível, ver uma criança morta numa praia. Uhum. E eu gosto de passar essa foto, eu coloco essa foto em grande formato na minha sala de aula, né? E eu gosto, sobretudo, de refletir sobre a nossa reação em relação a isso. Eu acho que seria importante também refletir sobre essa reação em relação a esse vídeo, que me parece de uma força extrema, né? Porque ele traz a questão, digamos, do preconceito, da homofobia, em relação a uma afetividade. Né? O que é homofobia? O que é ser homossexual? É uma escolha afetiva, para mim, ou uma escolha, uma decisão, ou porque você nasce, porque você escolhe, de uma afetividade. Para mim é isso. Mas, sem querer entrar em polêmicas de essencialismo ou não, há por detrás uma escolha afetiva. Né? E como essa escolha afetiva, ela é recriminada. E como essa escolha afetiva pode causar morte, pode causar situações também trágicas. Mas me parece interessante, quer dizer, pensar isso dentro de grupos minorizados e trazer o afetivo, a afetividade para dentro também do grupo minorizado. Eles também amam, eles também têm prazer sexual, eles também
desejam ficar juntos, construir vidas, né? Nunca podemos esquecer, nunca podemos, na verdade, nessa visão um pouco paternalista, nós nos apropriarmos dessa afetividade do outro. Sim. Eu acho também que existe uma tendência sempre em representar essas outras afetividades descendentes de uma maneira, obviamente, normativa, que diz respeito a um determinado formato do que é amor, a um determinado formato do que é família, a um determinado formato do que é relacionamento. Eu lembro muito da fala da Jupe do Bairro, né, cantora, performer, sempre atua do lado da Linda Quebrada, que ela diz assim, existem corpas para a qual a experiência do amor simplesmente não é possível, porque essa é uma experiência cultural e histórica, né? Existe um arsenal que a gente chama de subjetividade, que foi criado pelo europeu, que é um arsenal de sentimentos nobres, né, com os quais nós controlamos as sociedades, né? E aí tem as narrativas que aparecem, que conseguem aparecer um pouco mais... Por exemplo, imagina o choque que a obra do Godinho causou por não serem dois homens brancos, por serem dois homens negros se beijando ali, né? Isso, a gente já tem uma tendência a olhar os corpos negros objetificando, né? Ou então dizendo, vocês não participam do nosso pacto dos nossos nobres sentimentos. Nós acolhemos vocês de um outro modo, vocês são outros. Esse é o discurso da branquitude, no fundo, né? Então, é difícil realmente achar, como esses casos que você tem relatado para a gente, de uma arte mais interseccional mesmo, né? Que está trazendo não só a questão dos LGBTQIA+, mas a questão de eu posso ser gay, eu posso ser também refugiado, eu posso ser também negro, posso ser também, sei lá, de onde, eu posso ter, né? Eu sempre adoro lembrar um caso, eu acho que uma anedota super deliciosa da história da literatura francesa, que é a grande diva de um dos maiores poetas franceses, que era o Baudelaire. Eu acho que era Jeanne Duval, o nome dela, não tenho certeza, que era uma refugiada caribenha ou haitiana, não me lembro, que era prostituta, que passou pela... Como que era aquela doença, acho que é rubéola, varíola, né, que chamam de bexiga, né? Isso, ela tinha aquelas bexigas no rosto também, ela era meio manca, né? Ela era evidentemente pobre, ela era evidentemente negra, e era o grande amor da vida do Baudelaire, né, que buscava exatamente o contra-ideal dessa beleza plácida, fria e de mármore branco, né? Mas são tão raros esses casos, isso é tão raro de acontecer. Como você observa essa arte mais interseccional que você está tentando pensar para a gente, né? É quase como chegar em Serra Pelada hoje e tentar achar um pedacinho de ouro. Assim, como que você enxerga essa arte interseccional acontecendo? Olha, na Europa eu acho que é um pouco difícil, né? Ela acontece ainda muito nos bastidores, ela teve pouca visibilidade ainda. Talvez pela primeira vez agora, as questões até da interseccionalidade estejam à tona. E, curiosamente, o que eu vejo é como o Brasil tem contribuído nesse sentido. O fato, por exemplo, de Jamila Ribeiro, né, ser uma das pensadoras também que está sendo muito lida, debatida nos espaços acadêmicos, ela tem recebido prêmios, como as pensadoras vindo desse outro mundo, feministas nigerianas, brasileiras ou da América Latina, tem contribuído. Talvez seja essa, finalmente, a nossa contribuição. Mas é uma luta contínua, é uma luta diária, né? Que, infelizmente, talvez a geração de você, Alexandre, bem mais jovem do que eu, essas novas gerações, não tenham vivido, não tenham experimentado isso. Nós, que somos os sobreviventes da AIDS, né? Anos 80 somos sobreviventes da AIDS. Né? Muitos amigos meus faleceram de AIDS. E não só homossexuais, como heterossexuais. 10 anos faz muita diferença. Eu estou com 42 agora. Eu lembro que no comecinho dos anos 90 ainda era terrível, claro. A gente pegou esse grande medo, né? Eu vi meus ídolos morrerem, eu vi o Cazuza morrer, eu vi o Renato Russo morrer, eu vi o Fred Mercury morrer,
né? Então, para o nosso imaginário é outro, né? Eu vejo os meninos de 18 anos agora, por causa da PrEP e já né, de todo um sistema de tratamento de antirretrovirais que existe, simplesmente não se importando, né? O maior número de infecções hoje em dia, principalmente, é com jovens, mais adolescentes, até pré-adolescentes, né? Eu ainda tenho o impacto desse grande medo, assim, sabe? O que é horrível também. Se você for ver filmes do comecinho da década de 80, sei lá, aquele Amor e Restos Humanos, por exemplo, é tudo escuro, é tudo tenso, é sempre o encontro proibido. E eu acho que você ainda pegou um momento de liberdade muito gostoso, que veio dos anos 60, 70, já pegou o terror. Não, eu já nasci na pancada, né? Afinal de contas, com 53 anos, vamos dizer assim, eu tinha 19 anos, nos anos 85, quando então a AIDS estoura no Brasil. Mas assim, você falou do medo individual, né? Do medo individual em relação ao vírus, que é o medo que nós temos hoje. Havia um outro medo, que era também, do qual se fala pouco, e que corria o mundo, é o medo do olhar do outro. Porque uma vez que você se declarava soropositivo, você tinha toda a rejeição social. Você era o rejeitado, você era o leproso dos anos 80. Então, assim, havia várias camadas do medo, e a nossa sociedade, a nossa juventude, a minha juventude, viveu sobre outros medos também, que era o medo ainda oriundo da Guerra Fria, que era o medo da estética dos filmes de catástrofes, né? Com Ionescovski, os filmes O Day After, que era o mundo da bomba H. Então, assim, nós nascemos no medo, nós fomos criados no medo. Essa é a minha geração, essa geração dos anos 80. Pensando nos anos 90, nos anos 2000, parece que ela foi esquecendo. Que bom que ela foi esquecendo esse medo, né? Porque finalmente ela foi narrativizando também esses traumas, né? Que é uma das funções, finalmente, da literatura, né? Lembrando Jorge Compagnon, Antoine Compagnon, o grande crítico literário, né? Que estava falando sobre a Covid, como ultrapassar a Covid, como viver depois da Covid, contando histórias sobre a Covid, contando esse momento, porque quando você conta histórias, a história deixa de existir. Quando você conta histórias, a história ecocida, assassina, homofóbica, ela deixa de existir. Essa é a função também da literatura, né? A literatura está ficando mais importante? Não é que ela está ficando mais importante, ela tem, na verdade, um papel, eu acho que nessas sociedades do medo, né? E a gente viu muito bem isso, a literatura ou as artes, né? Com o confinamento, primeira vez que o mundo para, as pessoas precisavam consumir arte, precisavam consumir cultura, e a cultura permite essa bolha, esse respiro. Então, assim, uma das funções. Uma outra da função, a literatura, como qualquer outra função artística, tem a sua função também de denúncia, né? Como ela também tem a questão dos arquivismos, vários, como ela também tem a função de deleite, né? Mas me parece assim que é importante esse fato de você narrativizar o trauma para que ele deixe de ser trauma e para que ele para que seja histórias passadas, né? Mas voltando à sua pergunta inicial, como eu vejo, por exemplo, essa produção interseccional, eu via com bons olhos no Brasil como as coisas estavam crescendo. Eu lembro que da última Flip que eu participei, havia uma casa justamente com encontros de autoras trans. Eu não conhecia, minha geração não conhecia. Esses livros não chegam atrás. Pela primeira vez eu tenho um estudante de mestrado trabalhando sobre autoras trans no Brasil. Então, assim, é um movimento que me pareceu muito bonito, né, de ocupação de espaços até então proibidos para as comunidades minorizadas e de produção também de grande valor estético. Não era só a literatura de denúncia, a literatura panfletária, era uma literatura que estava refletindo sobre outras coisas, né, e com seu valor estético. Há esse corte. E eu acho que esse corte vai fazer com que esse corte que eu falo é um corte de 2019, o atual presidente, né, que é um retrocesso fenomenal da nossa sociedade, no seu sentido completo, retrocesso completo, e é claro, por causa da pandemia, vai haver também mais um retrocesso. E, infelizmente, acho que eu não vou ver esse retorno, minha geração não há de ver, mas ela é importante, e acho que o mais importante também é que se estabeleça essa relação, talvez transgeracional, da própria comunidade, né? E eu vejo, assim, com bom grado, por exemplo, o retorno esqueci o nome agora, dos Devassos do Paraíso, o Trevisan, João Silvério Trevisan. José Trevisan. Tá, assim, eles
essa conversa transgeracional me parece assim extremamente frutífera, né? Ela tinha sido rompida em algum momento, né? Então, assim, nós falamos de traumas dos anos 70, de traumas dos anos 80, que tem, às vezes, a sua repercussão dos traumas de hoje, e pensarmos juntos. Me parece que essa comunidade voltou a pensar um estar em comum que ela tinha perdido, por razões diversas. Nossa, que diagnóstico incrível. Eu nem sei mais o que eu quero saber de você, porque agora que eu entendi que você é tipo um sábio mesmo, com todo esse conhecimento, nem sei por onde puxar mais. É verdade. Você quer contar um pouco para a gente, nesses últimos 10 minutinhos, o que você está projetando de resistência, como que você está pensando em fazer a primavera, quais temas que você está querendo levantar a partir de agora, o que a gente deve prestar atenção? A palavra é sua, Leonardo. Olha, assim, eu acho que prever um futuro é um pouco difícil, né? Prever um futuro, vamos dizer, a longo prazo. O mais importante, eu acho que agora, para todos nós, para que nós possamos sobreviver esse período traumático, é prever o nosso futuro a curto prazo. Prever o futuro de hoje, o futuro de amanhã. Saber que amanhã eu acordo, dizer, o que temos para hoje, né? Viver com o que temos para hoje. Eu acho que a lição que eu tirei desse confinamento que durei desde o mês de março, né? E é o que eu tento também passar para os meus estudantes, e talvez o que eu esteja buscando atualmente na minha escrita, na minha maneira também, como estou me posicionando perante a academia. Eu parei praticamente de fazer colóquios, né? Eu prefiro até o encontro, o debate, a conversa. Acho que nós precisamos ouvir, precisamos conversar juntos cada vez mais, e também, digamos, nos eventos. Por enquanto ainda não posso prever primavera, né? Seria até quase irresponsável da minha parte prever um evento, juntar 70 autores, como foi o caso de 2020, e ter de anular simplesmente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Sim. Eu não sei se eu vou poder, quando eu vou poder ir ao Brasil, quando eu vou poder abraçar os meus familiares. Desde a questão do aeroporto, de entradas e saídas, até 1000 outras questões que vêm juntos, né? Não tem como prever nada ainda. Vêm juntos, assim, eu não posso visitar a minha mãe porque ela é grupo de risco, eu sou grupo de risco. Como que eu faço chegar no Brasil? Eu vou me colocar aonde? Num Airbnb durante 14 dias, fechados? E se acontece alguma coisa comigo? Quem vai cuidar disso? Então, assim, são várias questões. Então, face essas dificuldades, essas incertezas, eu acho que o melhor é pensar um pouco o que nós temos nesse futuro próximo e, sobretudo, nunca esquecer a nossa função, né, de denúncia, de falar. Temos de falar, essa é a única coisa que nos faz, né? Temos de debater, temos de pensar, temos de estar juntos, temos de produzir alguma coisa. Assim, eu vou ler para vocês algumas coisas que eu tenho produzido e que tem a ver, é claro, com a questão LGBT. Perfeito. Que tem feito parte cada vez mais da minha vida pública, né? Aliás, foi uma questão até que me colocaram um dia. O professor nunca fez o seu coming out. Fiz o meu coming out, eu acho que não preciso fazer o meu coming out. Na minha percepção, faz parte do âmbito privado. Mas, agora ele tem uma função. Ele tem uma função política, ele tem uma função justamente para mostrar para aquele jovem que mora, sei lá, no interior do Piauí, que ainda é possível construir a sua subjetividade, que ainda é possível construir o seu caminho, apesar de todos os problemas que ele vai enfrentar pela vida. Então é isso que eu falo. Ninguém segura a mão, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, também numa visão transgeracional. Então, assim, eu tenho uma função agora de relatar experiências, a minha experiência, ela vale o que vale. E também, pelo viés da minha escrita, relatar outras experiências que, apesar de traumáticas, elas podem, na verdade, fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre questões ligadas à homofobia. Então, eu queria ler para vocês. O poema que você fez na Resistência dos Vagalumes já traz tanto isso, é tão tocante, porque dá para ver que você está quase fazendo uma memorabilia de coisas muito urgentes, muito latentes ainda das últimas décadas, né, sobre os gays, os LGBTQIA+.
Por favor, queremos ouvir Então, seu eu vou ler um texto inédito. Ele foi publicado, mas eu já reescrevi, ele foi publicado na revista Gueto, que conta um pouco a história de duas personalidades europeias, francesas. A primeira é Pierre Zell. Pierre Zell é um jovem da Alsácia-Lorena, que foi deportado para um campo de concentração na região da Alsácia-Lorena, por ele ter sido encontrado num lugar, vamos dizer, de encontros homossexuais durante a ocupação nazista na França. A segunda personagem que eu trago para esse poema é um heterônimo criado pelo Man Ray. Man Ray, que dos anos 20, cria um heterônimo trans, que se chama Rosa Selavi. Rose Selavi. Rose Selavi. Man Ray, ele começa a se vestir, ele se transfigura. Nessa performance, ele traz, na verdade, um questionamento, por um lado, em relação ao antissemitismo latente, né? Selavi, lembrando aqui um nome, a concepção judaica, né? E, claro, a questão também da uma homofobia já nos anos 20, né? Enquanto personagem performático. Então, esse texto nasceu pensando em tudo isso, né? Pensando também do Triângulo Rosa, que os homossexuais levavam nos campos de concentração, e pensando, sobretudo, a partir desse nome Pierre Zell, que em português a gente poderia traduzir como Pedro Alma. Então diz o seguinte, chama Horas Rosas de tua estrela. Tu és pedra, és alma, tu és relva alma, algamava, viva de pai, mãe e filha. Tu és de Marília, a invertida, Eros travestida, em uma vida prosa. Tu, minha rosa, rosa mundo sem as rosas de rosa, ventura maligna, pérfida, indigna, tu és a pétala em flor deste fim de mundo, do fim do mundo em que tu resides. Rosa judia, tu, a vadia, asquerosa Selavi de meus desvaneios, pelas noites em floreios, noite carmim, escarlate, sem o esmalte que lasca, que falta, dias a fim. Alma que se perde, que ao mundo excede, tu és a boca oca, a elipse rota da brecha púrpura sem fim. Inverso ao avesso, diforme pelo avesso, tu, a que não se concebe, a que nada concebe e que ninguém percebe. Tu, que pelos claustros andavas, que os mastros erravas, tu, por que os astros navegavas, o astro rosa que ao peito levavas. Antes, que os cães te devorassem, teus beiços arrancassem os pelos do teu pênis, lambessem teus braços do que for abraços, o que for a corpo, fora do teu corpo, hoje morto, teu corpo, pedralma, pedra e alma, teu corpo, cujos olhos ainda exalam o azul dos icebergs e as borrascas do ar. Uau, que lindo e que triste também. Mas é tão potente essa imagem dessa figura marcante da história que você resgata de uma maneira tão linda. Parabéns, que lindo mesmo. E que foi, na verdade, alguém que testemunhou justamente dessa experiência. Foram um dos únicos testemunhos de homossexuais em campos de concentração, e tem um belíssimo texto, é claro, é terrível, sobre a experiência cotidiana de um homossexual num campo de concentração na Europa. Lindo demais. Você podia fazer um livrão só com essas figuras, hein? Que lindo essa voz. Aquele que já sugere, né? Imagina, quem sou eu? Leonardo, muitíssimo obrigado por essa aula, né, de vida e de tantas questões fundamentais que você traz, essenciais na sua fala, extremamente rica, na sua simplicidade, na sua humildade. Isso também é visível e é tão importante. Obrigado demais por ajudar a gente a começar um processo de tentar pensar a literatura LGBTQIA+, aqui no Brasil, para fora das nossas fronteiras, para a gente expandir para o que está acontecendo no mundo, se irmanar mais com esses autores. São todas essas vozes que são urgentes já para você, são muito desconhecidas para nós aqui, e eu tenho certeza absoluta que muita gente vai aproveitar demais essa conversa contigo hoje. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. Eu que te agradeço, Alexandre, primeiro pelo convite, pela parceria, pela afetividade, né? A gente acabou se encontrando, e eu acho que essa afetividade ela é importante, cada vez mais importante, e essa afetividade que me faz falta, como eu disse há pouco. Daqui a pouco, quando tudo acabar, acho que eu vou sair beijando postes pela rua, porque eu gostaria realmente de beijar meus amigos, minhas amigas pelo Brasil. E fica aqui
convite, se alguém puder vir à França, quando vier à França, procurar. E eu espero realmente poder vê-los e vê-las todas e todos e todas, Uhum. muito em breve, aí pelo Brasil e abraçá-los todos. Bom, muito obrigado, gente. Obrigado.